CEO da Refazer Clínica de Recuperação de Drogas. Tem gente do seu time aqui, esse pessoal animado? Não sei. Bom trabalho, querido. Esse povo eu trago para garantir a plateia. Lógico, tá certo. Eu já tinha me contado isso. Técnica de pedreira, isso aí. Pedreirinho, se uma leve contingente suficiente. Eu sinto pedreira, você viu que eu sinto pedreira. Mas vamos lá, gente. Na verdade, a ideia, não, antes de falar da ideia, eu costumo brincar com pedreira que nós somos analistas transacional raiz. Pedreira, então, vamos escrever o livro de script autogerado, e eu digo pedreira, mas nós somos analistas transacionais raiz, nós temos que começar, tal, parará, papapá. E dentro dessa ideia de analista transacional raiz, a gente procura seguir todo aquele ritual que a análise transacional nos ensinou, né, no sentido de obter nada mais, nada menos do que, por se tratar de uma clínica de usuários de droga e de saúde mental, eu falei que elas iam chegar. Mas lá eu disse, não, elas não vão chegar. Eu disse, vão. Lugar das drogas? Vão invadir agora. Aqui é o lugar das drogas? Aqui é o lugar das drogas. É o lugar das drogas. Eu mandei espalhar. Já foi distribuída. Não, Já Julinha. foi distribuída? Então Julinha usou o macete. Julinha, cadê Julinha? Olha lá, minha filha, usou o macete. Ela foi lá fora e gritou, vão distribuir agora. eu vou embora, se não tem mais. Já tá tudo Não, vai distribuído. ter uma rapinha. Vai ter Vai ter uma rapinha? Então. Gente, vocês que entraram, se vocês não estiverem aqui no nome, daí no final vocês colocam o nome completo. Vou passando. Acho que eu vou passando. Isso, tem caneta aqui. Eu só preciso que alguém me avise meu tempo aí, Fabiano. Eu vou te avisar. São 13h18. Eu pretendo que a gente acabe às 4 horas, fazendo milagre ou não, mas nós temos que acabar às 4 horas para honrar. 4h15, Luciano. Hã? 4h15? Ótimo. Vamos deixar 15 para... 15 para um bate-bola, então, já que a gente ia acabar às 4 horas. Mas como eu dizia, nós costumamos seguir os passos da análise transacional, que nós chamamos de raiz, que é aquela que, por exemplo, hoje não tem nenhuma crítica a quem fez uma explanação, mas eu estava fazendo um comentário na explanação que quando nós temos um paciente que vamos nele fazer alguma programação de acordo com os desejos contratuais que surgem entre terapeuta e cliente, que nós temos que verificar, né, antes de pensar em qualquer intervenção, se todos os instrumentos da análise transacional, se o terapeuta conhece bem, né, todos os estados do eu do paciente, se esse paciente traz consigo contaminações, ilusões, preconceitos. Ou seja, é preciso primeiro fazer um diagnóstico transacional, né, desse paciente, para depois a gente pensar em alguma intervenção. E por que raiz? Porque o próprio Eric Berne disse o quê? O terapeuta não deve fazer nenhum movimento com o seu cliente se não tiver o adulto do paciente a seu favor, com ele junto, né? Essa é uma recomendação que a gente deve ter sempre. Aqui no caso, só essa explicação é significativa, porque nós trabalhamos numa clínica onde existe, em média, 50 pacientes internados, né? A maioria usuário de alguma substância psicoativa, outras, também uma grande maioria, de alcoolismo, e parte deles, e aí é uma surpresa muito grande, apenas para a informação de vocês, e para também fazer link
com a apresentação que eu e Pedreira fizemos sobre script autogerado, e grande parte deles vem com diagnóstico e medicação para esquizofrenia, para ansiedade, e a família já vem chegando com aquela medicação toda a reboque, e a gente fala para a família, deixa o paciente, leva a medicação. Não, mas ele toma isso aqui há 200 anos, e etc. Tal. Deixa o paciente, leva a medicação. Né? Porque um dia depois, o tal esquizofrênico levanta e diz, abre os braços no grupo e diz, eu não sou esquizofrênico. Um dia depois, aí eu brinco, não foi milagre dessas Marias, tem muita Maria aí que trabalha na clínica, né? Tudo Maria, a maior parte, né? Não foi milagre dessas Marias, nem a Maria é terapeuta também, está lá, levantou a mão. E nem de mim, que sou também terapeuta da clínica. Mas não foi milagre, porque se nós conversamos com um paciente que é capaz de dar 10 respostas coerentes ao que você pergunta, tira o diagnóstico do cara. Ele é tão sadio quanto eu, quem sabe até mais, né? Porque lidar com essas Marias lá da clínica também é difícil. Mas o que nós fazemos na clínica? Quando eu vinha raciocinando a respeito do outro procedimento nosso, o Lauci falou assim, a turma é bem unida, né? É bem unida porque a gente procura falar a mesma linguagem, a linguagem do paciente, a linguagem do humanismo, a linguagem de ver que por trás daquela pessoa que internou-se com um diagnóstico já pré-estabelecido, seja de substâncias psicoativas, seja de alcoolismo, ou seja de ansiedade, esquizofrenia, maníaco depressivo, catatônico e etc. Otônicos, né? Existe um ser humano que está pulsando, que nós temos necessidade de fazer contato. Né? E aí a gente faz algumas intervenções que são significativas logo de cara. Né? É uma prática na clínica para não falar da patologia, é uma prática começar desmantelando esse sistema que o paciente traz quando chega. Então, no outro dia, a gente já está perguntando ao paciente em terapia de grupo, levanta a mão, quem é usuário de droga e alcoólatra? Ele diz, levanta a mão todo mundo. Aí a segunda pergunta é, levanta a mão quem é mentiroso? Ninguém levanta, eu digo, levanta a mão todo mundo. Aqui só tem mentiroso. Né? E é um choque, porque eu digo, se vocês estão desde ontem internados, ou desde 5 dias atrás, ou desde 20 dias atrás, e não usaram droga, por que estão levantando a mão que são usuários de droga? Vocês estão com um carimbo na testa de usuário de droga. Quando é que vocês vão assumir a humanidade de vocês? Né? Então, levanta a mão quem é usuário de droga, ninguém mais levanta. E, bom começo, já não temos mais aqui na clínica usuário de droga. Então, como não tem aqui na clínica usuário de droga, que tal nós tratarmos os seres humanos que estão aqui dentro da clínica? Aqui não se fala em droga. Não tem usuário de droga, só fala em droga onde tem usuário de droga. Né? Você é usuário de droga? Não. Você também não. Você é esquizofrênico? O que é isso? Tá doido? Fui esquizofrênico. Minha mãe queria que eu fosse, isso com 5 dias depois. Minha mãe marcou lá no INSS, nossa assistente social está aqui, né, que é que tem mais trabalho do grupo, porque ela chega para mim, ela é toda mansinha. Doutor, a mãe do esquizofrênico marcou uma ida ao INSS, uma perícia, e quer levar o paciente para a perícia dizer que ele é esquizofrênico. Então diz para a mãe dele que ele não vai. Ele vai ficar aqui, porque ele não é esquizofrênico, vou mandar nenhum esquizofrênico, ninguém fazer perícia. Né? Mas ele tem um atestado, né, Pedro? Ele tem um atestado do psiquiatra que diz que ele é esquizofrênico. Eu estou fazendo essas colocações iniciais todas por causa do descomprometimento com o ser humano que está ali à frente da gente.
né? Se não há compromisso com o ser humano, nós vamos tratar o outro como alguém que tem alguma coisa, né? Eu gosto muito da ideia de Crema, quando ele diz que terapeuta e paciente são companheiros de viagem, né? É preciso ter essa filigrana para sentir que aquele camarada ali é um companheiro de viagem seu, né? E, bem, deixa eu ver aqui o meu passador. Meu passador precisa ligar? Não, só do lado de lá. Do lado de cá. Aponta pro... Eu fiz isso. Lá o que me enrolou com isso aqui. Ah, é? Não está passando. Mas eu vou. Você faz. Não tem muita conversa, não. É só eu chegar aqui e tocar e eu prefiro não ficar falando. Pode deixar lá, eu me viro. Eu gosto muito da sincronicidade, né? Jung falava muito, né, dessa sincronicidade. Primeiro eu me sinto sincrônico com você. Funcionou! Viva! Peraí, vamos ver se ele vai funcionar mesmo. Só na minha mão? Ó, aqui tem uma partezinha que ela, se você Ah, passar tem uma o dedo, partezinha. se você Fazer um passar o dedo, curso. você vê que ele é... Não, Aí, deu certo. daí do outro lado. Aí. Viva! Mas eu gosto muito da ideia de sincronicidade. Essa sincronicidade vai nos ajudar a dar velocidade às coisas que nós temos que falar. Quando eu e o Pedreira fizemos o seminário de script autogerado, eu e ele dissemos assim, vamos até a metade desse script autogerado, porque é muita coisa para passar e muito chão para discutir. E para nós não apanharmos Pedreira, vamos chegar até a parte onde a gente mostra toda a documentação científica que existe no script autogerado, porque aí nós ficamos garantidos que estamos falando uma coisa muito nova. Nós estamos falando de câncer e sendo auto-scriptado por nós mesmos, né? Coisa muito avançada. Nós estamos falando de auto-script de diabetes, auto-script de hipertensão, auto-script de ansiedade, esquizofrenia, Alzheimer. Veja bem, eu estou falando tudo isso porque tem tudo a ver com o que nós atendemos na clínica. As pessoas chegam auto-scriptadas. E nós temos que estar sensíveis à percepção desse auto-script. Pedreira, como já tem mais de 15 livros, ele promete que vai escrever um livro para nós dois. Eu só vou assinar, ele escreve o livro. Tá tudo bem. Na quarta mão. Não? Na quarta mão, Pedreira? Oh, que legal aqui, ó, consegui. Bem, antes da gente, então, acelerar, a gente precisa conhecer algumas coisinhas a título de recordar. Porque na própria faculdade a gente estuda muito pouco neuroanatomia, essas coisas todas ficaram muito relegadas ao especialista em sistema nervoso, né? Coisa banal que aqui se passa e que a gente pode entender rapidamente por que o usuário usa droga. O usuário não usa droga. Veja a droga que eu vou falar. O usuário não usa droga porque quer usar droga. Ele usa droga por não saber se encontrar. Então ele descobre que aquela droga produz um efeito no qual ele fica feliz. Ele não tem problema. Então ele não usa droga porque quer usar droga. Ele usa droga e aí é o efeito do tratamento na clínica. A nossa visão da clínica é porque ele precisa usar droga. Ontem, além de muitos aqui, Lauci e eu e nossa mesa que estava lá no jantar, tomamos uns vinhos. Era uma droga, mas foi uma droga boa, né? Não sabiam como ia chegar aqui hoje, mas era uma droga, né? Calvo também estava lá. Né? Usou droga ontem? Qual foi o vinho? Não? Tomou? Só o Guaraná?
É você, André. Oi, sim. Pelos três. Então, gente, veja bem, aqui, simplesmente aqui está a figura de um neurônio. E os neurônios, eles se comunicam um com o outro através disso aqui. É uma perninha e outra perninha, né? Uma que traz a substância química e aí a outra que recebe a substância química, está escrito aqui receptor, né? Tá certo? Está escrito aqui do outro lado sinapse, que faz a conexão, e nesse meio aqui, ó, se não existir o neurotransmissor, aliás, tem a luzinha, né? Sim. A luzinha, sim. Viva lá, Alci. E se não existir o neurotransmissor aqui, o que faz? Se esse neurotransmissor for serotonina, ele entra em depressão. Se ele bota ali cocaína, maravilha, sai da depressão. Né? Então nós precisamos entender por que as pessoas usam droga. Gente feliz usa droga? Não usa, está entupido de serotonina aqui. Não usa. Para que usar? Para que usar? Né? Eu costumo falar lá na clínica, quando, olha que interessante, eu peço licença para me referir a alguma coisa sobre droga, eu digo assim, aqui em cima dessa mesa pode ficar 1 quilo de cocaína. A mim, faz diferença nenhuma. Por mim, ela pode existir o tempo todo no mundo. Porque a minha transmissão ali está pronta, está bem feita, eu tenho serotonina suficiente. E imaginem vocês que 90% da minha serotonina vem do meu intestino. E aí começa a complicar a coisa. E aí começa, cadê a Letícia? Deixa eu apontar para ela ali um fiozinho. Essa aqui é a Letícia, é a nossa nutricionista. E eu digo, fabrica serotonina aí no intestino dessa turma, melhorando a biota. Né? Porque o intestino bem, né? Ali tem 300 milhões de células, né? Pedreira, meu conferencista. 300 milhões de células nós temos no intestino. Ou são 50 bilhões no corpo todo, 300 milhões só na flora bacteriana. É verdade, eu estou falando a verdade. 50 bilhões, trilhões de células tem o nosso corpo. Trilhões, não é isso? Confere? Mas tem mais células na nossa biota, de micro-organismos, que eu estou falando, do que a quantidade de células que nós temos no corpo. Na própria mucosa do intestino, existem células que produzem a serotonina, chamada de mastócito. Produz também histamina, heparina e serotonina. Isso. Com a serotonina 5-hidroxitriptamina, usando triptófano, você está praticamente oferecendo um metabólito que vai se converter em serotonina. Triptofano, né, o metabólito, um precursor de triptofano e tal, papá. Por isso que eu disse que tem sincronicidade. Pedreira está aí, nós vamos andar em velocidade. Esclarece lá. Mas o que Pedreira falou é verdade. A nível do intestino, se não existir o triptofano, ele não sobe via vagal e lá, por um mecanismo neuroimunológico, que já está lá para cima para a célula nervosa, ele vai fazer a transformação no que as enzimas que Pedreira acabou de falar, e o triptofano simplesmente vai chegar até serotonina. E se não existir triptofano no intestino? O camarada começa a ter ansiedade, depressão, né? Começa a apresentar um monte de sintomas da área psíquica, que na realidade tem tudo a ver com a área neuroquímica. Então é preciso mudar conceitos, né? A partir de desejar tratar alguém, né? E não rotular simplesmente como usuário de droga, né? Tratar para a felicidade. E nós vamos descobrindo aos poucos que aquele camarada que é alcoólatra, o tio dele, o carregando no braço aos 2 anos de idade, o deixa cair, mas porque teve um infarto.
E aí um maluco qualquer depois diz que ele matou o tio, porque ele era muito pesado e o tio estava carregando ele, e aí alterou todo o sistema do tio, que já tinha uma hipertensão antiga, que já tinha todas as colaborações suficientes para ter aquele infarto. E ele carrega aquele peso a vida toda, que matou o tio. E para que ele possa neutralizar o assassinato que ele cometeu, nada melhor do que o álcool, né? É muito, muito bom. Ontem, para nós neutralizarmos as possibilidades de dançar com mais liberdade, Lauce que o diga, por isso que ela veio para aqui hoje. Né? Você olhou que tinha no meu copo? Mas aí se entra um pouquinho de álcool, né? Libera, como dizem os analistas transacionais, o pai crítico, e a criança fica solta, e daqui a pouco eu olho lá para o fundo da festa, está lá Pedreira e Soninha sozinhos, mas estão rebolados. Né? Já tinha tomado, não, antes você não tomou vinho, não. Suco de uva. Né? Suco de uva, né? Gente, então, veja bem, e começa uma filosofia dentro da clínica que nada tem a ver com cuidado no sentido de terapeutizar o usuário de droga. Nós precisamos ensinar aquele ser humano uma coisa simples, que é sentir, pensar e agir. Né? Na nossa clínica, é bom que se diga, porque isso é um trabalho que visa também passar um modelo novo de ação nesse sentido. Na nossa clínica, nós temos o costume de fazer sessões clínicas, que é a nossa prática comum lá. Prontuário de todo mundo em cima da mesa, começamos a discutir os casos, começamos a analisar, porque também usamos alguma substância química na clínica, é óbvio. Às vezes temos que conter um paciente, né? Temos que medicar alguém que precisa ser controlado. Se o paciente entra em abstinência, ele fica agitado, etc. e tal. Então, nós temos também o uso de substâncias, né, químicas sob a prescrição de um psiquiatra. Né? E nessa sessão clínica, né, nós vamos fazer exatamente aquilo ali, né, que foi falado ali. Apertar o meio e apertar o fim. Né? Nós vamos ter cuidados com usuários de substâncias psicoativas, alcoolismo e outras patologias, mas em que sentido? Né? Eu vou aprender ainda um dia esse troço aqui. Em que sentido? De perceber o que nós podemos fazer. Então, como surgiu essa ideia? Tratando, sem falar de patologia. Olha o que nós observamos. Primeiro, olha, os pacientes revivem sentimentos anteriores ao tratamento. Eles chegam lá malucos por reviver, e é muito normal, porque é só isso que eles têm dentro deles. Né? Eles não têm coisas novas para nos contar. Lá adiante, vocês vão observar que nós trabalhamos muito sobre a narrativa e o fato. Porque se o paciente está na narrativa, a gente para de dar bola para ele. Se ele trouxer fato, aí a gente dá bola para ele. E devagarinho ele vai aprendendo. Os caras não deu bola para mim, eu pensei que eu ia com essa história minha, né? Cara, a sua história não me interessa. História para quê que você vai trazer essa história? Para revelar seu sofrimento? Você tem fato? Foi agredido? Né? Não é isso que eu falo, mas foi estuprado? Apanhou muito na infância? Foi violentado? Foi guardado num quarto escuro? Fatos, traga fatos. Nós queremos encontrar a dor, né, na criança, daquela criança que está ali perante a gente. Então nos interessa muito por fatos. Outra coisa primeiro, eles chegam facilmente à abstinência. É preciso estar de olho no paciente, que ele vem bem, de repente descontrola e entra em abstinência. Protegê-lo nesse momento, não é? Porque quando ele entra em abstinência, a impressão que dá e esse noiado não vai melhorar, não. A gente logo vai fazer um estigma nele, que é um noiado que não melhora, etc. Iniciam rapidamente um processo de diarreia, náusea, irritabilidade. Isso se nós dermos
veja bem, se nós dermos guarida à história dele, a narrativa. Fez narrativa, no outro dia está fazendo diarreia, está fazendo ansiedade, está fazendo angústia, porque a narrativa dá a ideia do uso da droga. Sem a droga, até ali ele não sabe viver, não tem outro modelo. E quarto, ocorre o quê? Tratando. Ocorre quando terapeutas menos avisados focalizam suas abordagens no tema drogas ou alcoolismo. Tudo isso aí vai acontecer. Então, negativo, nada de falar nesse assunto. Vamos saber o que você pode produzir, melhorar, mostrar. Né? Quer dizer, é só assim, quer dizer, só Você produzir, viu água? melhorar a narrativa Seu ladinho aí, ó. em cima de potencialidades, é isso? Das potencialidades dele e não dessa história. Sim. É isso, sim, quer dizer, sim, mais ou menos sim, isso. Sim, sim. Vamos a um case, como Pedreira gosta de colocar aqui, em homenagem a Pedreira do case. Chega alguém que diz, literalmente, eu sou um lixo, eu vou me matar, eu não vou parar o processo destrutivo que eu estou. Ele não fala dessa maneira, mas não vou parar o processo destrutivo. Aí no outro dia, quem é que está ali? Não, Rigléia não está aí não. Agora, Rigléia sou eu. Não tá, não. Ela tá atrasada, mas... Rigléia está por aí. No outro dia, Rigléia, que é arte terapeuta, diz, Rigléia, quero fazer um contrato com esse camarada aqui. Rigléia está lá dentro da sala também escutando. Contrato. O contrato que eu tenho com você é o seguinte, você vai pesquisar o lixo da clínica. E do lixo, você vai fazer uma obra de arte. Pena que eu não trouxe a foto da obra de arte que o rapaz fez, mas um abajur lindo, feito com o lixo que ele encontrou, copos descartáveis, etc e tal, pau, com luminária, com tudo. De repente você vê aquele cara olhar para aquilo e dizer, poxa, eu não sou um lixo, eu sou capaz de fazer isso com o lixo que eu penso que sou. Né? E vai embora, gente, vai embora. Há mudança, há significativo naquilo ali. Né? E nós temos o costume de deixar a porta aberta para que os pacientes voltem, no sentido de virem falar sobre as seu novo comportamento frente ao mundo. E o que acontece é a gente ver entrar alguém com um sorriso lindo, dizendo que está trabalhando, que virou padeiro, que não sei o quê, que agora está tirando o passaporte para ir para Portugal, porque a vida está ótima. O outro montou lá sua barraca de coco, o outro entende. Patrícia está fazendo assim na cabeça, porque é verdade. Com a cabeça. Vamos ver se é para trás, não. O que muda, então? Veja o que muda. Simplesmente não é proposto ao cliente esse abandono da droga. Nós não focamos no diagnóstico, como eu falei, de ansiedade, de terapia, de maníaco depressivo, de alcoólatra, que ele traz. Tira o carimbo do camarada. Aqui é outra coisa. Outra coisa altamente significativa. Eu fico, às vezes, observando aqui, que nós ainda ficamos falando, da necessidade do contato com o paciente, da necessidade de reconhecer no outro parte da gente. Mas, meu Deus, não estou falando isso apontando o dedo para ninguém, mas a nossa equipe é a única coisa que faz, é tratar o ser humano como ser humano, desde a hora que ele chega, abraça o cara, entra e vai embora, e vai tocando a vida, né? Às vezes o paciente é meio enrolado, Patrícia diz, deixa que eu dou um jeitinho, doutor. Bom, daí você vira lá com esse cara, né? Mas dá o jeitinho, porque acolhe, o paciente se sente acolhido. Né? Posso perguntar, e como é essa, não sei se é a hora, pode perguntar? Pode perguntar o que quiser, porque Pedreira responde. Assim, não, até porque o senhor trouxe a questão do assistente social, né? Eu fiquei querendo entender melhor. Essa relação, assim, então, ela acompanha mais a família desse paciente, é isso? O paciente, e faz contato com a família. A família vem, sim, mas nós acompanhamos, a assistente social acompanha o paciente nas suas necessidades, nas suas angústias,
né? Você também acompanha, digamos, faz um Eu suporte faço junto. uma ponte Então, entre a instituição, a família e o paciente. A gente está Mas sempre nessa, assim, para além das questões mais burocráticas, tal, eu estou dizendo assim, mais nesse sentido de interpretar com a família esta lógica construída de um outro lugar. Entendeu? Quer dizer, porque é um diálogo substancial, né? Porque ele volta, quando ele sai dali, que ele vai para lá. É mais ou menos na prática assim. Aquele que diz que não é esquizofrênico e que está com com a perícia agendada. a perícia agendada, né? Então a gente diz, traz a mãe dele aqui no dia da visita, né? E aí faz um link dele com a mãe. E ele está orientado a manifestar o sentimento dele perante a mãe, orientado terapeuticamente. Quando a mãe chega, ele diz, mamãe, eu entendo que você quer que eu seja esquizofrênico, mas eu não sou. Esse dinheiro que você quer que eu receba do INSS para te dar, eu não vou dar. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou ser feliz, eu vou fazer as minhas coisas. É evidente que a mãe tem um choque, diz que vai para o Ministério Público, e etc e tal, que não faz sentido aqui, mas estamos atendendo a sua curiosidade dos desdobramentos. A família é o que menos a gente agrada, porque é a que vai ficar desagradada se o paciente, se a pessoa identificada para de ser doente. É essa a lógica da coisa, né? Eu sou assistente social, então por isso que eu quis Sim, entender melhor sim, esse que lugar bom, que que bom. você colocou só por isso. Sim. Outra coisa bacana, isso aqui é empatia. Pode falar, Pedreira? Essa é a empatia que nós criamos com o paciente, né? Essa empatia imediata que o camarada chega e diz, você não é, seja lá o que for que ele veio, você não é. Então cria uma empatia porque ele diz assim, poxa, alguém agora me vê como eu não sendo. Vai, Pedreira. Eu entendi que você está atuando inicialmente no sistema de crenças do paciente, sobre si próprio, sobre os outros e sobre mim. Isso, E exatamente. também a atuação do alto sobre o estado do ego. Legal. Então vejam bem, esses carimbos prévios que nós acabamos de falar aí, eu vou dar um pulozinho nesse slide, mas nele eu vou mostrar esse tipo de pergunta aqui. Parece que essa pergunta não tem muito significado, mas numa terapia de grupo se faz essa pergunta. Escuta, o que você pensava no momento que veio para cá? Mas em que momento, doutor? No momento, quando te seguraram, ou te carregaram, ou te colocaram. O que é que você pensava? Né? Um deles me respondeu muito interessante. Eu disse, eu estava louco para vir. Mas quando eu vi que me botaram a mão, eu digo, agora me estrepei. Né? Aí, quer dizer, quando ele dá esse agora me estrepei, eu digo, olha, mais uma vez você está tropeçando nos problemas da sua vida. Você vem para um lugar onde te amam, te acolhem, te recebem, né? E você vem dizer que se estrepou. Né? Então vamos renovar essa declaração para a sua vida, né? Que você foi assertivo. Aí vem aquilo que falou lá o italiano que veio aí, o Piccinino, né? Piccinino, que ele falou, quer dizer, o que de bom você tem para trazer para a clínica? Aqui não queremos saber nada de ruim que você tem, nós vamos trabalhar sobre o bom que você tem. Né? Olha o outro que pegou o lixo e transformou numa obra de arte. E disse que era um lixo. Então ele deixou de ser lixo, agora ele virou a obra de arte. Então vamos desfilar aí com a sua obra de arte, vamos mostrar para todo mundo a sua obra de arte, vamos no dia da visita mostrar para os outros familiares o que você, familiar de um deles, é capaz de fazer. Né? Lá adiante vocês vão ter oportunidade de ver. Dentro disso a gente trabalha então, é só para ilustrar, na área de paz social, família, profissional, e ali no centro do eu comigo mesmo. Esse é um esquema antigo, é de Kertész, ele deve estar em espanhol ali, mas vocês já é do domínio de vocês. Então, tirar o foco da doença e focar em saúde é o nosso objetivo. Mas olha que interessante, Pedreira, agora foi Pedreira que falou isso, não fui eu não. Lá no nosso seminário, ele fala exatamente isso.
o objetivo, ao trabalhar o script autogerado, é que nós trabalhemos sobre a saúde e não sobre a doença. Né? Saúde sobre a doença. Só para ilustrar, existe um projeto nosso para uma cidade de 30 mil habitantes, de onde nós viemos, onde nós temos a propor à prefeitura que no futuro a assistência médica, enfermagem, técnico de enfermagem, toda a equipe, né? Assistente social, bababá, desapareça dos consultórios, dos ambulatórios e apareça dentro da casa do sujeito. Para ver a cozinha, ver a panela, ver isso, ver a carne de sol pendurada, ver a cachaça debaixo do banco e tal, e fazer um programa de saúde para essa pessoa, para que ele não precise ir lá no ambulatório. Ele vai lá para fazer prevenção, ter os exames preventivos todos agendados a tempo e a hora, sem precisar ir para o sistema doente, porque quando ele pisa no sistema, ele está doente. Então vamos cuidar dele antes de entrar no sistema. Mas os médicos de saúde, na medicina de saúde, a medicina de família, Sim, senhora. A medicina de família, ela tem essa proposta, né? Sim, tem essa proposta, mas em 5.458 municípios brasileiros não é usada em canto nenhum. Eu acompanho bem, fui secretário de saúde do meu estado, fui subsecretário de saúde da minha cidade, né, desde 1997, e implantei o sistema de saúde, a estratégia de saúde e família na minha cidade, mas o médico continua lá sendo médico, ele quer que venha. O que você tem, qual a doença você tem, toma aqui, bebe o elixir, bebe não sei o quê, bebe aquilo, bebe isso. Ninguém fala que o camarada pode meditar. Eu falo então pelo meu marido, que é médico de família. Sim. E a outra medicina de família. Fazia essa visita, assim, com toda uma estrutura aqui em Curitiba. Então, só assim, falando de uma experiência. Na sistemática da medicina da família, saindo um pouquinho do assunto, está previsto a visita domiciliar. Sim. Não é essa que eu estou falando. Eu estou falando que toda a equipe vai para o campo, para dentro da casa do paciente, dar uma nova forma de vida, desde a água que bebe até, né, o jeito que dorme. É saúde, tratar a saúde. Né? Bom, aqui eu só coloquei aqui para repetir a matriz do script, para dizer que, como eu disse no começo, nós temos que cuidar de todos os compulsores que o paciente vem trazendo com ele, né? Temos que tratar de proteger a criança dele que chega com as suas injunções, e nós temos que conhecê-las bem para formalizar os contratos de fechamento de válvulas. Poucas pessoas trabalham com fechamento de válvula. Eu disse no começo que nós temos que fazer análise transacional de raiz. Falou comigo e eu vi que não existe, eu digo, quero lhe propor um contrato. Qual o contrato, doutor? Assumir perante a nós, perante o amor pelo qual você está sendo tratado aqui, que aconteça o que acontecer na sua vida, você não vai atentar contra ela. Esse é o bem mais precioso que você tem. E outra coisa, cara, eu aprendi já a te amar. Vai me frustrar o seu grande amor, né? Se suicidando, né? Então, em todo aquele protocolo de um fechamento de uma válvula de escape, de suicídio, ou de homicídio, ou de qualquer coisa, e com todo o carinho, todo o suporte do grupo, né, em carícias positivas incondicionais, e no caso também condicionais, né? Então, identificamos bem as injunções que eu acabei de falar, né? Não existas, não experimente sensações. Isso aqui eu vou passar mais rápido, mas é muito interessante trabalhar esse sistema aqui. Veja que nós temos que usar os 5 sistemas sensoriais. Aqui tem uma observação que eu não vi as pessoas no congresso, de um modo geral, nos ensinamentos também, falarem para as pessoas. Olha, não adianta, eu vou pegar uma mentira aqui, porque foi Pedreira aqui que contou isso. Não adianta, Jusilar, dar permissão para uma pessoa, um adulto, se você não sintoniza a criança dela. Pegamos aí Petrucca Clarkson, por exemplo.
As permissões são dadas de 9 a 12 meses. É ali que o neném, estou certo, Pereira? Já corrige. E de fato é preciso lembrar as 3 válvulas de escape. Sim. Loucura, Isso. de homicídio e suicídio. É suicídio. E é uma prática muito interessante, eu vou citar a mulher, quando ela estudar psicologia, tem que treinar com uma pessoa bem fora. 20 minutos, viu? Isso eu estou ouvindo aqui que mandaram. 20 minutos. Eu vou me matar. Está tudo risada, porque o impacto da teve inicialmente. Meu Deus, o que é que eu faço com isso? Ela não estudou nada disso no curso de psicologia, mas ela tinha feito o 101 comigo, nessa época eu não era casado com ela ainda, né? Um privilégio me casar com minha ex-cliente. Que maravilha, eles sabem tudo da vida da pessoa. Então, em suma, foi legal que quando ela lembrou da válvula de escape, aí fez exatamente aquele ritual. Mão na mão, olho no olho. Isso. Eu quero me comprometer comigo mesmo, com você, e lá você vai repetindo, a gente vai fazendo assim um gesto na mão, apertando cada coisa para marcar. Pois é, olha que lindo. O que Pedreira acabou de falar? Análise transacional pura, proteção, permissão, proteção, potência, permissão e proteção. Potência, permissão e proteção. Estou fechando a história, como terminou, estava trêmula, estava muito sensível. Foi perguntar às pessoas, o que é que faz com a pessoa dessa? Isso que você fez? Eu usei um negócio que eu aprendi lá na competência de nada transnacional. Fechei a voz de escape. Ela disse, eu não falei nela que eu sofri. Pois é, está resolvido. Está fechado o negócio. E também os compulsores, gente. Lembrar disso, trabalhar os compulsores, né? Entre colegas é muito fácil trabalhar os 5 compulsores. Está errado aí? Perdeu alguma coisa? Não, é uma conversa. Ah, bom. Você e Maria me assustaram. Esses 5 eu não vou nem falar deles, porque já é do domínio comum da gente. Né? Trabalhamos os compulsores, fechamos as válvulas de escape, estão escritas aí. Doutor Josimar. Volta, por favor. Oi? Volta o slide, por favor. Rapaz, volta. Obrigada. Ah, sim. Eu estou tentando ajudar. Faz a tradução. Ah, sim. Pero sim, pero não. Que bom. Depois tem um jeito, Lauce, de eles copiarem os slides, os meninos? Sim, se você Ah, sim. disponibilizar, a gente vai... Disponibilizo para mandar por e-mail para você. Ah, obrigada. Tranquilo. Que bom. O ganho que nós temos, nós, com o nosso crescimento, só faz sentido se for compartilhado. Se não for, não faz sentido, né? Gente, olha que interessante. Isso é que é permissão. Um alcoólatra põe umas telhas da clínica sob orientação dos nossos. Cadê a Estefânia? Esse não é telha, não. Esse- Tem telha também, Tem mas... que ter, mas esses aí são o rostinho. esses são os cones. Os cones. Linha. Cone de papelão, no caso aí. Com cone de papelão, e fez essas obras de arte aí que vocês estão vendo. A foto Né? ficou bem, mas é bem bonita. Eu botei telha porque tem telha. Esse é uma pintura à mão livre. Chamex A4 e a mão livre ele faz essa coisa. E às vezes eu digo para eles, olha, eu ainda não sou capaz de fazer, mas ainda, vou fazer também. Mas ainda não sou capaz de fazer. Então há que se reconhecer, né? Só um detalhe, Maria. Esses 2 desenhos subsequentes, que agora eu vou para frente e volto atrás, é muito interessante porque a nossa cidade tem um santo. São José de Anchieta é um santo canonizado pela Igreja Católica e ele viveu na cidade de Anchieta, no Espírito Santo, onde a clínica existe. Então, é interessante que ele coloca esse cajado, que era o que São José de Anchieta andava pelas praias de Anchieta fazendo poemas lá, devia ser apaixonado pela Virgem Maria, fazendo uns poemas bonitos lá para Maria. E quando ele desenha sem cajado, nós identificamos que ele está falando aí no santo protetor dos pássaros, né? Porque está com um pássaro que fala, Vivi? São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Né? Muito bem. Está escrito ali, né? Quando se refere ao santo, ele faz o desenho com um cajado. Quando ele se refere a São Francisco de Assis,
É um detalhe significativo porque é trabalhado isso com ele também, porque pertence ao imaginário dele. Vai, Maria, porque meu tempo está... Para contextualizar, esse é um paciente de 54 anos, Sim. etilista, e os filhos dele estão no abrigo, porque... Fala alto, Maria. Os filhos estão no abrigo, são três filhos no abrigo, por conta do uso de substância dele, ele foi afastado dos filhos e agora nosso assistente social conseguiu fazer contato depois da internação para que ele se aproxime dos filhos. Legal. E ele está com essa vida dele já em franca recuperação, né? Bom, é importante, né, a nós analisarmos o impacto que existe sobre o soma, né? Porque em todos os pacientes o ponto comum é a desautonomia. E a desautonomia é uma coisa que precisa de muito carinho para a gente lidar com ela. Então é necessário que a gente tenha novos comportamentos como transição para libertá-los do seu script. O disfarce, né, é uma emoção não autêntica. Eu não vou discutir isso agora, fanita, se é disfarce ou não é, porque não é pertinente, que é um dos sentimentos que tão logo a gente possa, a gente cuida, né? Praticamente a gente vive de cuidar de disfarces, praticamente, cuidar de disfarce. Aprendeu a emoção autêntica, já está meio caminho do trabalho andado, porque o que faz a compulsão pela droga, que gera a ausência de serotonina ou de outras substâncias, é o sistema repetitivo de sentimentos não autênticos, né, que está sempre dentro da pessoa. Imaginem vocês que eu sou obrigado a sair um pouquinho para falar essas coisas, mas esse sentimento não autêntico, que é a base do trabalho nosso, do script autogerado, é quem gera todo o sistema de doença nosso. Um sistema de sentimentos não autênticos, como a angústia e a ansiedade, fatalmente leva à hipertensão e diabetes, geralmente. Fatalmente vai levar a isso. Então não adianta mais a gente querer ficar tratando hipertensão e diabetes na base de glibenclamida e seus acessórios. É claro, quando a diabetes está instalada, é necessário. Mas se a gente puder evitar, né, que o paciente lá chegue, a gente tem a obrigação de fazer. Bem, então o trabalho se baseia exatamente nisso aqui, né, que existe uma depressão significativa, ele chega com excesso de comida ou de grande perda de peso, com alcoolismo, excesso de trabalho, abusos no passado, a base do tratamento. E revelado, por exemplo, por dirigir perigosamente, né? Tais pacientes, é interessante isso, esses pacientes, é uma característica importante, eles não se alteram com a terapia, ou às vezes pioram com a terapia. Porque, de novo, vamos pensar em análise transacional. Vivência catastrófica. Eu estou desafiando o meu script, meu arcabouço do script. E o que vai acontecer comigo? Então, gente, olha que lindo. Eu acho isso muito lindo. Piorar é melhorar. Piorar é melhorar. É uma resposta positiva ao tratamento. Mas na maioria das clínicas, se a gente não tem esse raciocínio, esse desgraçado chegou para aqui e piorou mais ainda. É o contrário. Piorou, a gente fica feliz quando o camarada piora. Um cara dando trabalho aí todo mundo diz, é a nossa parte, vamos para lá, cair em cima dele, está melhorando. Está melhorando. Além disso, eu já falei, só está ali embaixo repetido, eu não vou dizer. Mas isso aí é importante. Ter na mente que o disfarce é o fio e o script é a teia, na qual nós vemos o paciente se envolver, seguindo aí o mito de Aracne, né, após ele mesmo ter tecido com os fios de seu próprio processo de script. Fabiano me falou que eu estou mais ou menos dentro do tempo, né? Aquilo que eu falei para vocês, vou adiantar agora, pular. Separamos a narrativa do fato.
E só vou repetir ali que o ponto de partida é separar a narrativa do fato. Por quê? Porque tanto na narrativa como no fato, todos dois, a criança do paciente, ele está no palco, é verdade, em todos dois, na narrativa ou no fato. Porém, no fato, nós podemos trazer o adulto do cliente e manter um certo controle naquela coisa que está mudando sobre ele, né? E a pergunta é muito... novamente, às 8 ou 11, terá 8 formas de interrogação, confrontação. Novamente, análise racional, berniana, pura confrontação com o paciente. Companheiro, traz o fato, conta para nós. Eu acho que é doído, mas confia, é hora de dar um salto, vamos em frente. Você está aqui para ser protegido, ser amado. Vamos lá, se não puder ser hoje, deixa para a próxima semana. Não problema não, a gente compreende, colhe. Diga para ele. A confrontação que você faz é muito fundamental, Confrontação. porque isso contamina o adulto. Sim, E o adulto que está contando é duplamente contaminado. está aqui embaixo, com o adulto do paciente apreciando tais mudanças e passando a ficar no controle, né? E aqui é apenas para mostrar que se o paciente chega, são mensagens típicas de um suicida, chega muito na clínica os pacientes com esse quadro aqui, de que você é mau, né? Vai embora, é expulso de casa, não sei o que fazer com você, eu te odeio, você me aborrece, né? Isso tudo leva aquela criança, né, a uma situação de que só vê a condição de suicídio, né? Então, observe o quanto visceral essa pessoa foi scriptada, foi massacrada em sua criança. O quanto de proteção esse ser precisa, né? Aí, repito, apenas eu mostro ali os diálogos depois os diálogos que a pessoa própria fica, né? Ele vai lá dizer para ele mesmo, agrade, ande depressa, seja apressado, né? Ele fica no pai falando para a própria criança todo o processo de script dele. E junto ali não sejas criança, não sintas, não se aproxime, não existas, tudo isso nós temos que fazer diagnóstico para prever o tratamento. Se não for feito esse diagnóstico, dificilmente a gente vai evoluir com esses pacientes, né? Então, atenção especial deve ser dada ao eu criança, e ali vem aquilo que eu falei. Não adianta tratar uma criança, porque a fase de permissão dela é de 9 a 12 meses, né? Gente, há pouco dia alguém... Tem outras personagens na clínica, inclusive os que tomam conta para conter um paciente e tal, e que são pessoas que não entendem, conhecem a análise racional, mas não são capazes de fazer um. Então me vê lá, eu dizendo para o paciente, até ri, eu dizendo para o paciente, sim, imita um gato, faça isso, um cachorro, vamos lá. E ele está empacado, né? Aí eu levantei da cadeira, ajoelhei, vamos lá, au, 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 au. Aí passou o cara, o doutor estava ali brincando. Vamos memorar, ver se está funcionando direito lá. Aí o cara foi junto comigo e au, 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 au. Vou botar a criança dele, não tem permissão para nada, nem para ser um cachorro, né? Nem para ser um gato, nem para ser um bicho, né? Né? Eu acho que se Lau se imitar uma gata, vai ser um miado bonito, Lau. Como seria? Ó, tá vendo? Então vejam bem, adiantei mais um pouquinho para chamar a atenção sobre isso. O que Berne, vamos ficar dentro do Berne. Isso aqui é importante, fazendo um link com aquelas sessões clínicas que nós fazemos toda segunda-feira na clínica, que naquelas sessões nós mantemos isso aqui. Não diga nada que você não possa explicar facilmente por um diagrama. Não diga nada que já foi dito antes. Não
Não vamos chegar aqui e ficar falando que o cara é isso, que o cara... Nós estamos cansados de saber. Vamos inovar, né? Aplique a navalha de Ockham. É pensamento reto, certo, correto e preciso, sem devaneios. Sempre escreva em linguagem acessível no prontuário do paciente. Por isso que o prontuário é trazido. E continue sempre inventando. Não para de inventar, porque é dali que vai sair a criança, a nova criança daquele paciente dentro da clínica, né? Então, o foco 1 exatamente é o modelo prático de intervenções terapêuticas que está voltada para desmontar o sistema de disfarce. Encontramos o sistema de disfarce do paciente, vamos procurar a emoção autêntica. E, através da emoção autêntica, vamos chegar à realidade da própria pessoa, né? Mudando o disfarce, tendo permissão para usar as emoções autênticas, a droga vai embora. Não precisa mais usar a droga. Então, para que falar de droga? Para que falar? Muitos reclamam lá que querem que a gente faça a técnica do AA. Aí eu digo, para você chegar aqui todo dia e dizer, só por hoje que eu deixei de ser, né? Só por hoje. Bom, seja daqui para frente, nunca mais, acabou, ficou para trás. Não venha aqui dizer que é só por hoje, né? Porque não vai, você vai lembrar todo dia que você é alcoólatra pro resto da vida? Eu não aguentaria ficar lembrando isso. Queria passar no barzinho e tomar uma. Eu queria fazer um comentário. Você lembrou agora, Josimar, eu estava viajando nos meus atendimentos, minhas coisas. Sabe que isso também, esse mesmo processo se dá com as pessoas dependentes de medicamentos, que chegam até nós psicólogos com dependência de um monte de medicamentos. Sim. E principalmente eu tenho notado que em casos de pacientes, de clientes que chegam até nós com enxaqueca, eu tenho pacientes que chegavam para mim assim de ficar 2 dias no escuro, 3 dias no escuro, tomando medicamento. E de repente se esqueceram que tem enxaqueca. Pois é. Desaparece sozinho. Está certíssimo. Pedreira, diga. Só lembrar que esse sistema que ele passou aí, sistema de disfarce, que eu falei com o nome de sistema de crenças, foi o outro nome que também Richard Eskin deu para esse sistema. Lembrando que toda crença, fundamentalmente, é um pensamento. Então você está atuando sobre um modo de pensar. Então, gente, olha que interessante, vou passar isso rápido porque é interessante. Quando o paciente na clínica apresenta fadiga, taquicardia, tontura, dor de cabeça, dormência, comprometimento, visão turva, boca seca, pouca tolerância a exercício, angina, distúrbios gastrointestinais, alteração da pressão arterial, desmaio. Agora mesmo eu estava olhando o WhatsApp, ele está lá no WhatsApp. O paciente, não sei o que, levantou da cama e caiu, mas não machucou não. Então tá bom, cuida dele aí, porque quedas são muito frequentes. Lorena está lá, instalou um sistema, um mecanismo de avaliação, verificação. Fala aí, Lorena. Núcleo de segurança do paciente. Notificações de toda... Nós não deixamos... Isso. É outra coisa interessante. Nós não deixamos de notificar o que aparentemente é o nosso fracasso. Aparentemente. Porque se nós escondemos a queda desse paciente, como ampará-lo depois? Como proteger a criança dele? Então é todo um sistema que o sistema nos ensinou a esconder. E nós lá colocamos em evidência esse sistema. Fazemos a denúncia, né? Eu digo muito para eles que o terapeuta é um denunciante. Eu sempre digo que enfatizo que Eric Berne inicia em 1949 com 6 artigos de intuição. A análise racional é muito nova, né? E é muito interessante como outros autores, como Damasio aqui, ele fala a emoção tinha um papel a desempenhar na intuição. O terapeuta que não está disposto a fazer a empatia através do sentimento, ele não vai conseguir intuir absolutamente nada, porque ele vai ficar só no pensamento, né? Não dá. Então,
o processo, e define a cognição ou a intuição como um processo cognitivo rápido no qual chegamos a uma determinada conclusão sem ter noção de todas as etapas lógicas e imediatas, né, daquilo que aconteceu ali. Né? Essa é... Jucimar. Vai, os 5 minutos ou já acabou? Tá bom. Eu fiquei achando o teu trabalho muito Sim, bom. sim. E fiquei pensando, né, porque quando a gente encaminha um cliente que está na droga ou está, né, num nível já bem deteriorado, tem a síndrome da abstinência. Sim. Como é que vocês trabalham? Porque aí eles tocam o remédio, você vai internado, e você está me falando nessa coisa bonita aí de que muda a crença. Mas daí esse paciente, ele está ali... esse paciente, você está falando que é um paciente que às vezes até tem que seguir imobilizado no leito, medicado, e é feita uma descontinuidade de toda essa vocês fazem esse medicação. trabalho também. Sim. Nós temos uma UTI montada dentro da clínica, porque esse paciente às vezes pode vir a óbito por parada cardíaca, etc. Tal. Aí nós temos aquela menina ali, ó, que é uma socorrista de escola no Espírito Santo. Essa, ela realmente bota a mão na massa e diz, não podemos perder esse paciente, doutor. Procura ele então. Aqui é um case desse paciente, que eu botei o nome, não sei nem se é o nome dele mesmo que eu botei, porque vocês não conhecem, mas ele diz, na última terapia, ele falou comigo, doutor, olha que interessante, ele não progredia. Abriu a boca e disse, é um depressivo. Doutor, eu necessito me perdoar de tudo que eu fiz, se referindo ao passado dele de uso de drogas. Como não entrar na isca dos assuntos que ele colocou ali? Se eu aceito se perdoar por uso de droga, eu caio exatamente na discussão de uso de droga, né? É muito interessante. Deu nosso tempo, eu vou liquidar aqui. Então, vejam bem, qual é a tática para sair disso aqui? Né? A tática é confrontação. Ainda acha necessário se perdoar? Você ainda acha? Porque onde você está buscando tudo isso, né? Então, rompemos os laços simbióticos e preparamos o camarada para a autonomia. Eu iria fazer algumas colocações que são interessantes dos trabalhos de Petruska e de Moiso e de Novellino. Moiso e Novellino tiveram em Vitória, num congresso de análise transacional no Espírito Santo. Eles trabalham muito bem com as chamadas transferências complementares, concordantes, são muito interessantes, a gente está atento a isso. Transferência destrutiva, que ele atribui ao terapeuta o problema dele, e a transferência facilitadora. Depois disso, complementamos tudo com as técnicas que nós já conhecemos, técnica da cadeira vazia, e cuidou disso, as drogas ficaram para trás e surge sempre um novo homem. Muito obrigado pela paciência que vocês tiveram. Eu quero lembrar a todos, antes de sair, para a gente juntar ali no fundo, fazer uma fotozinha, porque eu quero guardar a fisionomia generosa de todos vocês, porque eu não senti ninguém fazer cara feia enquanto eu falava. E isso significa, como a gente fala lá para os pacientes, vai, você está indo bem. Eles me deram permissão para ir em frente. Você sente diferença no tratamento com homens e mulheres? Não, a nossa clínica é basicamente masculina, mas na clínica feminina a gente tem que tomar mais cuidado só com os puxão de cabelo. O ser humano Lucimar, parabéns, foi muito bom te ouvir. E todo esse outro lado, né? Porque a gente está acostumado a encaminhar as pessoas em internamentos e é muito difícil. E se tem algo com esse trabalho, pena que não deu para ver ali o restante do mas teu é assim trabalho, mesmo, né? sempre fica para uma próxima oportunidade, ou para curiosidade, ou para pegar os slides. Né? Agradeço vamos tirar a foto? vocês que estão aqui e estamos no finalzinho, vamos seguir com o nosso programa. Tá? Agora a foto. Foto e vamos embora.